Aluno da mediação tecnológica, olha eu de novo com vocês, professor Beto, aqui para mais uma aula de história. E como nós estamos falando sobre civilizações do mundo antigo, o professor Lorismar trabalhou com vocês na aula passada sobre o Egito, hoje nós vamos ver a Grécia. Vocês já ouviram falar na Grécia Antiga? Me diga alguma coisa que vocês já ouviram falar que surgiu lá na Grécia. Coloque no chat aí para o professor mandar para mim. O que foi que vocês ouviram falar da Grécia? Quais são as grandes invenções da Grécia? Queridos alunos, na Grécia se desenvolve a filosofia, na Grécia se desenvolve a matemática, a democracia, as cidades-estados. A Grécia ela é riquíssima dentro da sua cultura, principalmente a contribuição dela para a cultura helenística. Os romanos, quando chegam na Grécia, vão aprender um pouco com o povo grego. Os profetas que vão pregar na Grécia, quando eles estão pregando na Grécia, eles desenvolvem um pouco sobre essa questão do mundo grego, sobre essa questão de como eles desenvolvem também uma filosofia para se adaptar à filosofia grega, que é o caso de Paulo no Novo Testamento. Pois é, então a Grécia ela tem essa riqueza, ela traz essa contribuição dela histórica e geográfica também. Na tela para vocês, porque a nossa aula de hoje é a 8.1 e vamos falar justamente sobre a Grécia Antiga, sobre esta Grécia, a organização da sociedade, a geografia grega, o conceito de beleza, características do período grego, tá ok? Então vamos lá, a gente começa a aula aí falando sobre essa organização da sociedade grega. Como é que se dá a organização dessa sociedade grega? Como é que essa sociedade ela vai se organizar? Como é que ela vai surgir? Qual é a relação do mundo grego com o politeísmo do mito grego? Os deuses gregos, Zeus, Hera, Poseidon e outros gregos, outros mitos gregos, como eles estão diretamente relacionados a essa sociedade que se forma. Vai lá na tela para vocês aí. Porque aqui nós temos a classe da sociedade grega variam de acordo de uma cidade-estado para outra. Atenas contava com 3 classes. Pera, volta aqui comigo. Vem cá comigo aqui. Cidade-estado. O professor falou de cidade-estado. O que era cidade-estado? A Grécia, cada cidade era como se fosse o próprio estado dentro da estrutura. Atenas, Esparta, toda cidade ela tem uma estrutura formada. Elas têm uma característica formada dentro da cidade. Então, Esparta era uma cidade-estado, ela tinha a característica dela, ela tinha uma característica muito peculiar. A administração dela era como se fosse o próprio estado. O rei era da cidade e ele mandava naquela cidade. Então, a própria cidade era uma cidade-estado. Não dependia de outros. Hoje não, você vê como... percebam vocês como é que funciona o Brasil. No Brasil nós temos Brasília, temos os outros estados, dentro dos estados nós temos as cidades, né? Cada uma é independente, mas elas são ligadas entre si. Na Grécia não, cada uma era independente em si. Tanto é que Esparta briga com Atenas, briga com Creta, vamos ter várias cidades-estados aí formando nesse mundo grego. Volta aí o texto para vocês. Volta aí. Então, Atenas, ela era dividida em 3 camadas sociais, que são os cidadãos chamados eupátridas. Somente eles possuíam o direito político para participar da democracia. Olha aí, a gente começa a falar sobre a democracia. Democracia. O poder dos demos, o poder da cidade, de cada parte dessa cidade. As mulheres e as crianças não faziam parte do grupo de cidadãos. Mulheres e crianças eram excluídas desse grupo aí. Aí nós temos aí também os metecos, que eram, sabe quem? Os estrangeiros.
O cara chegava no estrangeiro e era chamado de metecos, que habitavam Atenas. Não tinham direito político, os metecos, e estavam proibidos de adquirir terras. Então eles não davam para os metecos, para os estrangeiros, terra. Não, você não vai adquirir terra aqui na Grécia, não. Mas eles podiam se dedicar ao comércio e artesanato. Aí você pode trabalhar com comércio, com artesanato, mas não adquirir terra. E sem direito político. Em geral, pagavam imposto para viver em Atenas. Estavam obrigados à proteção do serviço militar. Prestação do serviço militar. Então, percebam vocês, então, que essa estrutura da cidade grega, essa estrutura que nós estamos vendo aí, com os cidadãos eupátritas, que eles podiam se candidatar, eles podiam participar do processo democrático, e aí eu trabalho com vocês sobre democracia. Vamos puxar um pouco para a democracia. As cidades-estados gregas, elas foram divididas em demos, hoje como se fosse tipo um bairro. Em demos, cada demos ali foram misturados, separados ali da estrutura principal da Grécia, e esses demos, eles saíam, representantes desse demo, para uma grande assembleia. Então, cada demo desse daí mandava um representante para essa assembleia. Essa assembleia era chamada de representantes dos demo, então era democracia. O poder sendo constituído por representantes desses demos. Daí vem a palavra democracia. E essa democracia, ela se funde, ela se forma dentro dessa estrutura das cidades-estados, mas só os eupátridas que poderiam exercer essa estrutura. Os estrangeiros não podiam exercer essas estruturas. Os metecos, que eram os estrangeiros, eles só tinham o poder de pagar o imposto. Agora nós temos a nossa terceira camada. Quem era que vinha lá de baixo? Quem era que estava sustentando ali? Agora que aparece a terceira camada de Atenas, que eram os escravos. Na tela de vocês. Os escravos formavam a grande maioria da população, pois para cada cidadão adulto chegou a existir cerca de 18 escravos. Para cada cidadão adulto, 18 escravos. Então, a grande maioria eram de escravos. Os escravos eram considerados propriedades do seu senhor. Embora houvesse leis que os protegiam contra excessos e maus tratos, mas eles eram propriedades, né, desse senhor. Atenas era o estado que garantia a democracia da maioria à custa da escravidão da maioria. A democracia da minoria em custa da escravidão da maioria. Olha essa última palavra aí. Garantia a democracia de uma minoria à custa da escravidão, à custa da exploração de uma grande maioria, que eram os escravos. Essa é a característica de Atenas. Então, formada por essas três camadas sociais. De um lado estavam os eupátridas. Mais abaixo vinham os metecos, comerciantes, os estrangeiros. E, por fim, vinha sustentando tudo isso, os escravos sustentavam toda essa base piramidal. Essa pirâmide da sociedade grega. É a Grécia uma cidade-estado. Conseguiram compreender o que é uma cidade-estado? Tá? Conseguiram compreender? A cidade, ela se autogovernava. Ela não precisava de outros estados para se autogovernar. Ela era uma cidade e era um país. Eu vou dar um exemplo de vocês, uma cidade-estado que existe hoje. Vocês têm noção de alguma que existe hoje? Que é o menor país que existe? Hã? Alguém aí? O Vaticano. O Vaticano, lá onde tem um Papa, lá é um
uma cidade-estado. O Vaticano fica dentro de Roma, que é uma outra cidade, mas o Vaticano ali é uma cidade-estado. É um pedaço da cidade dentro da cidade e é independente. Eles, por si só, é uma cidade-estado, só para vocês terem uma ideia. Na tela para vocês, para a gente continuar aí. Olha aí, a geografia grega. Aqui que eu quero que vocês observem a geografia grega. Percebam que ela é formada por um monte de ilhas. Nós temos ilhas, 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 ilhas. Nós temos aqui penínsulas. Nós temos parte continental da Grécia. Aqui o Mar Egeu, que é contado tanto na mitologia grega. O Mar Jônio do outro lado, tanto na mitologia grega. E essa estrutura, nós vamos nos depararmos com Grécias de forma diferente. Aqui, em rosa, nós temos a Grécia peninsular, aqui desse aqui. Grécia peninsular. Professor, por que Grécia peninsular? Vocês sabem o que é uma península? Tá vendo que ela tem aqui, bem aqui, espera aí. Aqui, ó, tá vendo que ela é ligada ao continente? Ela não é ligada aqui ao continente? Isso é uma península, ela é voltada nos 3 lados por água e um lado é ligado ao continente. Isso se chama península. Então, nós temos a Grécia peninsular. A Grécia insular, que aparece aqui para vocês de vermelho, é toda essa parte da Grécia, de Creta aqui a todas essas partes gregas aqui, formado por ilhas. As ilhas são a parte insular da Grécia. E nós temos aqui a parte que não é nem ilha nem península, nós temos a parte continental da Grécia. E do outro lado nós temos a Grécia Oriental, aqui, a Grécia mais voltada já para a Ásia Menor, para o Oriente. Lídia, Jônia, Cária, outras cidades aqui, ó, Mileto, Éfeso. Coloque na tela aí para vocês olharem direito. Então, Grécia peninsular, península voltada, cercada de água por 3 lados, mais um lado ligado ao continente, é a Grécia peninsular, é uma península. A Grécia insular, que são as ilhas, essas ilhas aqui. A Grécia continental, que pega aqui Troia, fazia parte do continente, Pérgamo, Focela, Éfeso, Mileto e outras cidades aqui que faziam parte dessa Grécia do continental, ou Grécia oriental, e a Grécia continental aqui, ó. Tesália, Épiro, Estólia. Grécia continental. Então ela está aqui, faz parte desse continente. Ok? Essa é a diferença das Grécias que aparecem. Tá? Que essa parte aqui, apesar de ser voltada à Ásia Menor, faz parte também da Grécia continental, é ligada a um continente. Ok? Por isso que nós vamos ver que o mundo grego, a Grécia Antiga, ela está dividida entre Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. Ok? A Grécia Antiga ocupava o território que pode ser dividido em 3 grandes partes. Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. Vamos lá, para a gente não perder. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Voltando à nossa canetinha. Então, Grécia peninsular é essa daqui. É península porque esse lado aqui é ligado ao continente. Os outros 3 lados dela são cercados por água. A Grécia insular, nós vamos perceber aqui essa Grécia formada por ilhas. Tá? E nós temos aí a Grécia continental,
que é essa Grécia verde aqui, ó, ligada ao continente. Tá? A Grécia Oriental, ela também fica ligada ao continente, então ela entra dentro dessa característica da Grécia continental, ok? Então são essas três Grécias, continental, peninsular e insular, que nós estamos vendo a divisão deste mundo grego. Na Grécia continental, vamos ver uma por uma, essa parte da Grécia continental. O terreno era acidentado e dificultavam as comunicações, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades isoladas, interior do continente europeu. Aqui era muito montanhoso, muito acidentado, e isso dificultava muito esse povo grego. Isso dificultava muito como eles iriam governar essa região. Já a Grécia peninsular, que é este pedaço aqui, encontramos um litoral recortado com muitos golfos e baías, o que possibilitava a navegação, destaque para a península do Peloponeso. A península do Peloponeso, ela tem isso. Essa península aí que eu mostro para vocês aqui. E a Grécia insular, que é toda essa... Aqui a Grécia insular, ela foi muito importante, porque nós temos um processo de navegação constante, nós temos um processo de navegação grandioso dentro desse mundo grego. Os gregos, desde criança, eles já nasciam... Quando a gente fala de Grécia, a gente fala de todo... Só que eu quero lembrar vocês que ele não se reconheceu como Grécia. Quando se falar de Grécia, ele não se reconheceu. Todos esses países sendo do mundo grego. Mas eles eram povos que muitas vezes se juntaram para brigar com os inimigos. Certo? Mas eles brigavam também entre si. Nós temos aí, no texto complementar que eu passo para vocês nessa aula, nós temos um pouco de detalhes sobre essa batalha. Nós temos as batalhas médicas, nós temos aí várias batalhas que são travadas contra Atenas e Esparta. Vocês já ouviram falar no cavalo de Troia? Pois é, faz parte desses conflitos aí. Essa é a característica da Grécia que nós estamos vendo aqui. Na tela para vocês, para a gente continuar vendo este mundo grego. É na Grécia que se desenvolve o conceito de beleza. Eu pergunto para vocês, aluno, o que é beleza para vocês? O que é o belo? Mire característica de uma estrutura de uma pessoa que leve a beleza, ao belo. O que seria o belo? O que seria a beleza? Percebam vocês que beleza, belo, é uma construção que nós passamos na Grécia Antiga e depois que o Renascimento nos traz novamente esse conceito de beleza grego. Mas o conceito de belo está para quem olha, não para quem é. Filosofe comigo. Todos nós nos sentimos belos. Mas as pessoas que nos olham, veem beleza em nós? Sendo que todos nós temos a mesma estrutura. Depois que essa pele de cima sai, ficam só os ossos, que não vai diferenciar ninguém, só vai diferenciar os ossos, vão diferenciar homens e mulheres. E aí, o que nós
entendemos por beleza. E aí, meu Deus, o que que você fala, o que que é beleza? Na tela para vocês. Onde surgiu essa preocupação de beleza? No século V a.C., os gregos estabeleceram as proporções ideais para o corpo humano, o belo. Tanto é que a escultura dele era uma escultura feita com uma estrutura muscular definida, as mulheres eram esculpidas de uma determinada forma, era o conceito. E essa preocupação surge na Grécia Antiga. O conceito grego de beleza pode ser admirado nas esculturas e é perseguido por todos aqueles que buscam um corpo perfeito. Olha aí, Apolo, o deus da música e o deus da beleza. E aí? De onde vem essa estrutura, essa beleza? Narciso, grego, deus da beleza. Apolo, deus romano, deus da beleza. Afrodite, que eu vou mostrar naquela imagem para vocês, era a deusa grega da beleza. Vênus, deusa de Roma. Ator, deusa egípcia. Então, cada sociedade, percebam vocês, cada sociedade, ao descrever quem seriam os deuses da beleza, eles criaram padrões para esses deuses. Vocês já perceberam as mulheres e homens que vão à academia hoje? Eles estão na academia ali, eles buscam o quê? Um modelo de beleza para o seu corpo. Não é só saúde, tudo. Ah, não, vou por causa da saúde. Não, eles procuram definir o corpo deles, a musculatura e tudo, para aquilo, dentro daquela característica do que é belo. Mas será que é belo é aquilo dali, ou só aquilo dali? Ou a beleza ela está estampada de outras formas dentro da nossa sociedade? Nós, que fomos colonizados pelo europeu, nós olhamos e dizemos, não, o belo é alguém branco, louro, de olhos azuis. Percebam vocês uma característica de beleza que foi imposta a nós dentro do processo de colonização. Isso significava que o indígena que morava aqui não era belo? Ou que o escravizado africano também não era belo? Porque o modelo de beleza era um modelo europeu, que foi criado a partir do renascimento cultural. Será que é isso? Ou será que cada etnia, cada raça, cada povo possui sua beleza? Existem mulheres africanas que a beleza para eles é ter aqueles anéis que colocam no pescoço e o pescoço se estica igual o pescoço de uma girafa. Aquilo é um modelo de beleza. Existe um modelo de beleza para os nossos povos originários, aonde o indígena ou a indígena se pinta para uma dança. Aquilo é um modelo de beleza também. Então, nós temos na nossa sociedade infinitos modelos de beleza, mas na Grécia Antiga, no Egito Antigo e na Roma Antiga se definiu um modelo de beleza. E cada um disso aqui tem uma mitologia, que infelizmente a nossa aula não temos tempo hábil para trabalhar cada mitologia. Mas já deixo com vocês uma sugestão. Procure sobre a mitologia grega. Ou assistam esses filmes sobre mitologia grega, que estão disponíveis aí em vários meios de comunicação. Na tela para vocês. Hedone, deusa grega. Por fim, temos outra deusa grega do amor e da beleza. Hedone nasceu com a união
entre Eros, que é o Cupido, filho de Afrodite, e Psique, sua amante mortal. Pessoal, olhem para essa imagem. Olhe para essa imagem. Aqui a gente consegue. Olhe para essa imagem aqui. Isso não parece um véu? A gente olha essa imagem, isso parece um véu. Aí, vem cá comigo. Deixa essa imagem aqui comigo, rapidinho. Vem. Aí você fica imaginando, como é que um artista, ele consegue, de um pedaço de pedra, esculpir tanta perfeição de beleza. De um pedaço de pedra. Ele constrói um véu, que parece que é um véu transparente jogado em cima da estátua. Quando você olha pela primeira vez, parece que você não acredita que isso seja uma pedra esculpida. Você quer acreditar que o véu esteja ali. E eles fizeram essa estátua de Edone, que é também a deusa grega da beleza, filha aí de deuses imortais, descendente de deuses imortais, como sendo a perfeição da beleza. Na tela. Vamos agora para essa característica desse mundo grego. Olha essas colunas da Acrópole grega. Aqui seria o templo dos deuses, a Acrópole. Muito linda, né? Eu estive numa Acrópole lá na Itália. Agora vamos a essas características. E aqui eu trago vocês para a escola de Atenas. Quadro pintado no Renascimento, mas que reúne o que seria as cabeças pensantes do mundo grego. Sócrates. Aqui, ó, Sócrates. É esse daqui, ó. Sócrates se ensinando. Platão, Aristóteles, eles caminhando e discutindo sobre a Grécia Antiga. Outros filósofos estão espalhados aqui. Mas o que significa esse quadro? O que traz esse quadro para nós pensarmos? A Grécia Antiga, ela foi tão evoluída para a sua época que lá se desenvolveu a filosofia, a arte. Os Jogos Olímpicos, já falaram os Jogos Olímpicos? Ah, não? Então, coloque na tela para vocês. Os Jogos Olímpicos foi desenvolvido na Grécia Antiga. Quando estudamos essa civilização, destacamos o seu legado, o legado grego, a língua falada, que perpassou pelo helenístico, a democracia grega, os Jogos Olímpicos, olha aqui o símbolo dos Jogos Olímpicos, aqui, ó, os anéis coloridos dos Jogos Olímpicos. O teatro, a literatura, a ciência, a arte. Tudo isso faz parte do legado grego deixado para nós. Tudo isso faz parte desse legado. Porque nós temos... Primeiro vamos começar com os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos tinham uma característica. Os homens tinham que jogar nus e a elite grega ficava assistindo a esses jogos, a essas competições. E é lá na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, que surgiram os Jogos Olímpicos, em homenagem aos deuses. Em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia. Até os dias de hoje, a mitologia grega é referência para o estudo nos livros.
Vem cá comigo, aluno. Chega aqui perto de mim aqui. Vocês vão ter aula de filosofia. O professor Hélio lá vai estar com vocês dando aula de filosofia. E a base filosófica que é utilizada até hoje nas academias, as academias não começam a estudar filosofia se não estudarem Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os principais, Tales de Mileto, e outros filósofos gregos. Porque é na Grécia Antiga que tem essa base do pensamento filosófico. Inclusive, depois, com o surgimento do cristianismo, o cristianismo vai pegar essa filosofia grega e vai transformar ela para o cristianismo, através da figura de Santo Agostinho, que nós vamos ter lá essa transformação, que é uma filosofia chamada de patrística, com Santo Agostinho e depois com São Tomás de Aquino. Eles vão pegar essa filosofia grega e vão adaptar ela para o cristianismo. Na tela para vocês. A filosofia grega também atingiu um desenvolvimento surpreendente, principalmente em Atenas, do século V, período clássico da Grécia. Olha aí, esse período clássico, chamado que é onde viveram os filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles, são filósofos mais conhecidos e destacados desse período. Depois nós temos o teatro. O teatro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Fazer aqui, ver quem é que acerta. Professor, estou aqui no chat esperando a resposta do seu aluno. Qual é o maior teatro da região norte? Vocês sabem qual é o maior teatro da região norte? A gente está falando de teatro. E aí, no Amazonas? É aquele teatro que tem lá em Manaus? Seria lá? Ou seria o Teatro de Belém, Teatro da Paz em Belém? Se eu falar que o maior teatro da região norte fica em Porto Velho, Rondônia, Palácio das Artes. Palácio das Artes. O maior teatro da região norte é aqui em Porto Velho. Falar em teatro, volta na tela. O teatro, a dramaturgia grega é trazida para o teatro. Isso daqui, olha esse desenho aqui, ó. Nós temos aqui uma estrutura parecida com isso daqui, só que de forma bem menor, que fica lá na estrada de ferro Madeira Mamoré. Isso daqui é um anfiteatro. As pessoas elas ficam nessa posição e as pessoas que estão aqui no meio falando dá um eco e tem uma amplificação de voz. Tá? Quando você vier aqui em Porto Velho, eu vou mostrar a vocês onde é que fica. Você fala lá, dá uma amplificação de voz legal. Também pode ser destacada, quase todas as cidades gregas possuíam anfiteatros, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, onde os atores apresentavam as peças dramáticas ou comédia, usando máscara. A poesia, a história, as artes plásticas e a arquitetura foram também muito importantes nessa cultura grega. E agora os períodos gregos. A Grécia ela divide-se em períodos. É dividida tradicionalmente nos seguintes períodos. O primeiro período é o período micênico ou homérico. Vai do século XV ao século VIII a.C. Percebam vocês que isso diminui, tá? 15 para 8. Por quê? Porque quando se conta de trás para frente, vai diminuindo até chegarmos em Cristo, até chegar ao zero. Período arcaico, século 8 ao século 6 a.C. Período clássico, século 6 ao século 4 a.C. E o período helenístico, século 4 a século 1 a.C. Essa Grécia, está comigo? Então,
Aqui, ó. Cidadezinha gostosa, olhando o mar, olhando as ilhas, na Grécia de hoje, né? Grécia Antiga. Mas esse período, ele tem essa característica porque cada período ele teve sua importância no mundo grego. Cada período teve fatos, acontecimentos lá que deixaram marcante o mundo grego. Para nós, quando nós estudamos filosofia, para nós o período clássico ele é fundamental. E o período helenístico, essa junção helenística, essa junção da cultura grega com a cultura romana, também foi fundamental. Foi fundamental também para o cristianismo esse período. Na tela para vocês. Período micênico ou homérico. Os principais fontes históricas são a descoberta arqueológica e os poemas Ilíada e Odisseia. Esse poema aqui de Homero vão ser fundamentais para nós entendermos esse período grego. Durante o período homérico, chegaram 4 povos indo-europeus que foram se estabelecendo na Grécia. Aí chegaram os aqueus, chegaram os jônios, chegaram os eólios e os dórios, cada um em seu período. Os aqueus, jônios, eólios e dórios eram povos de pastores seminômades, não chegaram a construir um estado, mas organizaram socialmente em clãs patriarcais, denominados genos. Descendiam de um mesmo antepassado e adotavam o mesmo Deus. Os genos aí dos jônios. Depois nós temos o período arcaico. O nome Grécia vem do latim, Grécia, denominado por certa tribo helênica, onde os antigos se autodenominavam de helenos, e o país de Hélade. Olha aí, ó, de onde vem, do período arcaico. Passamos por o período das cidades gregas, as que mais se destacavam são essas duas, Espartas e Atenas, no século V ao século IV a.C. Lacônia surgiu às margens do rio Emotas. A cidade foi a união das tribos dóricas, formando uma sociedade militarista e conservadora. Aí nós entramos num período clássico. A Grécia atingiu seu apogeu, ou seja, seu ápice, seu grande nível foi nesse período clássico aqui, ó. Porque nesse período ele é marcado por grandes desenvolvimento econômico e cultural da Grécia Antiga. Nesse período nós temos a ascensão, chegaram os choques contra outros povos e também entre si. Entre as principais guerras temos, falei para vocês ainda agora, as guerras médicas. O rei persa Dário, quem já assistiu aquele 300 de Esparta, quando Rodrigo Santoro, pois é, o rei persa Dário enfrentou duras resistências de Atenas. Esparta, Erétia, Plateia, são cidades gregas, entre outras, vão guerrear contra Dário, contra os persas. No confronto com os persas, os gregos saíram vitoriosos, que você vai ver naquele filme lá, Os 300 de Esparta. A Batalha de Maratona, 490 a.C. Atacados na planície de Maratona, os gregos, sob o comando de Milcíades, derrotaram o exército persa. Batalha naval de Salamina. Os gregos derrotaram os persas graças às forças, às frotas de Atenas. E a Batalha de Plateia. O exército grego, comandado pelo rei de Esparta, infligiu dura derrota aos persas. E como não podia faltar, alunos, nós temos aí esse texto complementar que eu quero que vocês leiam, que vai cair na atividade. Então, façam a atividade de vocês, que já eu volto para a correção, tá bem? Espero vocês lá. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar dúvidas de vocês na hora da atividade. Grande abraço.